Olá pessoal, boa noite. Primeiramente queria agradecer a todos que curtiram o meu último vídeo. Beleza, turma? Vamos aqui agora falar hoje sobre outros tópicos que eu achei interessante e que também estão no edital do concurso TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Vamos começar hoje a falar sobre, na continuidade, autoexecutoriedade. O que é uma autoexecutoriedade? Eu vou ler aqui no meu slide. A autoexecutoriedade, também chamada pelos franceses de executoriedade, né? É a possibilidade que tem a administração de, com seus próprios meios, né, pôr em execução as suas decisões sem a necessidade de, de acionar o poder judiciário, né? Por exemplo, a administração ela pode fazer um exemplo bem típico, apreensão de produtos vencidos, né? É um caso típico de autoexecutoriedade e que não há necessidade da intervenção do Poder Judiciário, porque já há norma, há previsão para isso. E aí tem que ver qual que é o órgão que vai fiscalizar, né? Se identifica um produto vencido, tem que recolher, né? Não há necessidade de você acionar a justiça. Esse é o tal da autoexecutoriedade. Existem outras hipóteses também da autoexecutoriedade. Pessoal, eu estava olhando aqui, achei uma questão que tem relação com esse tópico. Eu vou ler a questão respondida já, né? É da FCC, de concurso da Fundação Carlos Chagas. Olha, dentre as características, elementos ou atributos capazes de identificar um ato administrativo, está presente a autoexecutoriedade, que permite que a administração pública faça cumprir suas decisões, inclusive por meio de adoção de atos materiais, independentemente da determinação judicial. É um tipo de questão que tem muito a ver com a autoexecutoriedade. Não há necessidade. O poder público não precisa da intervenção do poder judiciário, né? Procure mais exemplos, procure mais questões envolvendo isso. Bastante coisa, tem. Os concursos, isso é muito batido em concurso, né? Então, pessoal, interessante. Agora, seguindo aqui, né? Eu tenho que essa autoexecutoriedade, né? Falando em termos de doutrina, né, para você, ela tem duas divisões. Tem a exigibilidade e a executoriedade, né? Dê uma olhada nisso. Isso, essa divisão, isso pode cair no próprio concurso, naturalmente, né? A autoexecutoriedade ela se divide em exigibilidade e executoriedade. Automaticamente são coisas diferentes. Então, seguindo lá no nosso slide aqui, né, temos o seguinte: a exigibilidade resulta da possibilidade que tem a administração de tomar decisões executórias, ou seja, decisões que dispensam a administração de dirigir-se previamente a um juiz, né? Essa também é a exigibilidade, né? Por exemplo, como já disse no exemplo anterior, né, essa é bem parecida com o anterior, pode ser a apreensão de mercadoria, pode ser a apreensão de um veículo, de um motorista, ele está sem não está portando a sua habilitação, né, habilitação vencida. É um caso que a autoridade ela pode tomar algumas medidas sem necessidade de acionar o Poder Judiciário. Uma autoridade de trânsito, ela sempre age, né, obviamente, dentro dos parâmetros da legislação, né? Tem tudo, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê algumas hipóteses onde a autoridade, ela atua, né, dentro do poder de polícia. Isso é bastante comum, né? O Código de Trânsito Brasileiro, isso é muito comum, né?
Agora, uma outra questão, olha que interessante. Essa autoexecutoriedade, né, eu fiz até uma outra definiçãozinha aqui, pode exigir de terceiro o cumprimento da autoexecutoriedade. A administração pública ela pode exigir de um terceiro, de um cidadão, né, o cumprimento, a observância das obrigações que impôs. Problema de trânsito, né? Então, a administração ela pode exigir de terceiro o cumprimento de uma determinada imposição, né? Então, isso é muito comum, já repeti, em questões envolvendo trânsito, né? E também a questão também envolvendo o comércio, né? Produtos vencidos, produtos com base de vencimento, produtos, né, fora da especificação dos pesos, né? Tem o Inmetro ele é um caso típico de uma tem algumas ela auto-executa algumas medidas independentemente, né, da autoridade judiciária, chama Inmetro. O Inmetro é o que certifica, na verdade, os produtos, né? Muito interessante. Olha que interessante. Nessa hipótese, a decisão administrativa impõe ao particular, ainda contra a sua vontade, né? Claro, se for a mim imposto algum ato administrativo que eu discordar, aonde eu recorro? Tem que buscar a justiça, né? Se a autoridade, ela pode às vezes estar exorbitando, ou seja, exagerando, na verdade, na forma de atuar, na forma de exigir, né? Então, a correção, obviamente, que é a justiça, né? Você que é bacharel em direito sabe, tem que saber dessas nuances, né? Não tem como não ser diferente, né? E aqui embaixo, olha que já vou até escrever esse repetitivo, a executoriedade consiste na faculdade, uma liberalidade, né? Em que tem a administração, quando já tomou a decisão executória, de realizar diretamente a execução forçada, usando, se for necessário, da força pública. Às vezes, a autoridade não consegue, né, por si só, cumprir uma medida. Há necessidade de uma, da participação de uma força pública, de um ato, de uma polícia, por exemplo, né? Uma busca e apreensão, alguma coisa, né? Etc. Então, isso aqui é muito amplo, isso aqui você tem que ler, eu estou só fazendo assim, nocional, né? Assim, pelo tributo da exigibilidade, a administração se vale de meios indiretos de coação. Por exemplo, uma multa de trânsito, a impossibilidade de licenciamento de um veículo é um caso de uma medida de coação. Você fica impedido de dirigir, né? Então, é a exigibilidade da administração pública. Temos outros exemplos de exigibilidade. Dê uma olhadinha aí no seu Google, outros exemplos de exigibilidade, né? Isso cai em concurso, né? Interessante isso aí. Já pelo tributo da autoexecutoriedade, a administração compele, né? Compele materialmente o administrado usando os meios diretos de equação. Por exemplo, dissolver uma reunião, né? Apreender mercadorias e interdição de fábrica, né? Olha como é amplo. Por exemplo, a administração, usando seu poder de polícia, ela pode dissolver uma reunião se ela não está sendo apropriada, não está adequada, se ela não foi autorizada, né? E apreensão de mercadorias, como já falei, né? E interdição de fábrica. Algumas fábricas são interditadas pelo poder público, né? Às vezes ela não vem cumprindo todas as exigências da lei,
a autoridade está incorrendo em risco para os seus trabalhadores, né? A autoridade pode ir lá e fazer a interdição administrativa, né? Interessante essa interdição. Aqui, ainda nesse slide aqui que estou lendo, vale a pena ressaltar que a autoexecutoriedade não existe em todas as medidas de polícia. Dessa forma, para que a administração possa utilizar-se dessa faculdade, é preciso que a lei autorize expressamente ou que se trate de medida urgente, sem qual poderá ser ocasionado prejuízo maior para o interesse público. O que quer dizer esse slide, né? Na verdade, não são todos os casos de autoexecutoriedade, mas naqueles casos de urgência, né, uma situação de urgência, a autoridade pode, né, pode impor uma medida, né, em prol do interesse público. Né? Tem que ler isso aí. Isso aqui é bastante resumido. Né? Agora, olha que interessante. No caso da exigibilidade, a medida deve ser adotada em consonância com o procedimento legal. Sempre, sempre. Né? Nada se faz a exigência, né? Sem que tenha, obviamente, um respaldo da lei. Né? Então, a exigibilidade deve ser adotada em consonância com o procedimento legal, assegurando o interessado o direito de defesa. Nós temos as defesas administrativas, né? Você que é motorista sabe muito bem disso. Né? Todas as infrações que nós cometemos, né, elas são... Você tem que dar, a administração tem que dar, abrir o direito da ampla defesa. Isso está na Constituição Federal, artigo 5º, 55 da Constituição Federal. Né? O tema é interessante, esse tema. Eu deixei aqui um último slide aqui. Deixa eu ver esse slide aqui, o último aqui. Penúltimo do bombeiro. Achei aqui um exemplo. Né? Então, voltando aqui um pouquinho mais. Deixa eu falar algo que eu fiz. Então, um caso interessante que eu trouxe um exemplo. Né? No caso da autoexecutoriedade, levando-se em conta a própria urgência da medida, também dispensa a observância de procedimento especial que não autoriza a administração a agir arbitrariamente, a exceder no emprego da força. Exemplo, a interdição de um estabelecimento corpo bombeiro. O corpo bombeiro, ele na urgência, ele pode lá, na verdade, interditar um local, interditar um edifício, né? Aqui ele está usando a sua autoexecutoriedade, né? sua faculdade da autoexecutoriedade, como uma necessidade de você formalizar isso, né? Numa emergência. Aqui eu falei, até aqui que eu falei o exemplo, a interdição de um estabelecimento através do corpo de bombeiro, que pode lá interditar, né? Interditar uma via, né? Um acidente, tudo isso. Então esse tema ele é bastante interessante. Agora, eventual excesso cometido pelo poder público, né, ele é passível também de responsabilidade, né? Responsabilidade civil, artigo 37, 6º da Constituição Federal, sem prejuízo também de responsabilidade criminal, civil, administrativa. Então, na verdade, tudo se faz na administração pública tem que ser amparado na lei. Os excessos, né, precisam ser corrigidos, precisam ser combatidos. Né? Se bem que há excesso. Às vezes há excesso, o gestor às vezes ultrapassa seus limites permitidos pela legislação. Né? Em resumo, gente, pode-se dizer que a exigibilidade está presente em todas as medidas de polícia, mas a executoriedade não está presente em tudo.
Perfeito, pessoal? Interessante isso aqui. Continuaremos depois, na próxima aula, a falar sobre a coercibilidade e o poder de polícia negativa e positiva. Ok? Obrigado. Até lá. Tchau.